Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Se eu entrasse hoje no seu quarto, hoje à noite, o que eu encontraria na sua parede? Uma televisão ligada e você, por exemplo, assistindo a séries, você, sua esposa, ou uma visão da vida que você quer construir? Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Se eu entrasse hoje no seu quarto, hoje à noite, eu encontraria o que na sua parede? Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Se eu entrasse hoje no seu quarto, hoje à noite, o que eu encontraria na parede? Uma TV ligada em série ou uma visão da vida que você quer construir? Porque muitas pessoas passam a última hora do dia olhando séries, quando na verdade deveriam estar olhando para o propósito da própria vida. Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente como você vive. É o quadro da visão da família com Deus. Quadro da visão da família com Deus. Mas cuidado, porque se você fizer isso da maneira errada, isso pode até te afastar de Deus. Nos próximos vídeos, eu vou te explicar exatamente por quê. Então, não sai daí. É a sua vida que pode ser transformada. A maioria das pessoas vive muito ocupada, trabalha, paga conta, resolve problemas, corre aquela correria desenfreada o dia inteiro. Mas existe um problema muito sério. Elas não sabem para onde estão indo. Eu costumo dizer que essas pessoas nem estão vivendo, elas estão existindo. E quem não sabe para onde está indo, acaba chegando em qualquer lugar, ou em lugar nenhum. A Bíblia nos mostra algo muito interessante. Deus disse ao profeta Abacuque, escreva a visão e torna bem legível. Por quê? Porque quando a visão fica clara, ela norteia as minhas ações, o que eu estou fazendo, a forma como eu estou vivendo a minha vida. As pessoas conseguem correr na direção dessa visão. Sem visão, a vida não é vida, é sobrevivência. Eu costumo até dar um exemplo. Imagina você jogando boliche e não tendo os pinos para poder acertar. É um jogo sem objetivo. E sem objetivo, já já você entra num tédio. É por isso que tem pessoas vivendo e a vida parece que não faz o menor sentido. É como um jogo de boliche sem os pinos. Não faz sentido. Então, nós precisamos ter os sonhos, precisamos ter objetivos, precisamos ter meta. Sonho precisa ter meta, precisa ter data, precisa ter o quê, quando, para de fato ser uma meta e eu poder persegui-lo. Senão, muitas vezes não é nem capaz de me fazer levantar da cama. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que a neurociência, inclusive, já descobriu, e sem preconceitos. Muitas vezes a ciência vai descobrindo coisas que nós cristãos já sabíamos, já estava na palavra. Mas a questão não é se você sabe, a questão é se você faz. E agora nós temos um embasamento científico. O nosso cérebro funciona com base em três coisas: foco, repetição e significado. Aquilo que você vê todos os dias, aquilo que você lembra todos os dias, aquilo que você imagina todos os dias, começa a ocupar um espaço na sua mente. E isso começa a influenciar as suas decisões. Por isso, algumas pessoas vivem sempre no mesmo ciclo, porque todos os dias alimentam a sua mente com problemas, com medos,
com notícias negativas. Agora, imagine algo diferente. Imagine você acordar todos os dias e olhar para a visão, aquela visão da vida que você gostaria de viver, que você quer construir. Imagine você dormir todos os dias, vendo diante dos seus olhos a família que você quer formar, o propósito que Deus colocou na sua vida, o legado que você quer deixar. Isso muda completamente a forma como você vive. Deixa eu te contar uma história da minha vida, uma história que marcou muito a minha caminhada. Quando eu e a Ana morávamos no Rio de Janeiro, nós não tínhamos a menor condição, começo do nosso casamento, mas nós sonhamos muito com um apartamento num condomínio. Era um condomínio dos nossos sonhos. Era um condomínio que, para mim, para a Ana, que veio de uma família muito simples, né? Nós viemos de comunidade, né? Moramos em favela. Quando nós conhecemos aquele condomínio, que tinha dentro do condomínio mercado, academia, piscina, bar, restaurante, sauna, escolinha, salão de beleza, 5, 6 salões de festa, aquilo era um sonho, sonho. Era a única coisa, um sonho. E eu e a Ana fazíamos. A gente, sem ter dinheiro, mal conseguir pagar aluguel. A gente ia lá nesse condomínio, que ainda tinha alguns apartamentos para serem vendidos, e a gente perguntava: tem um corretor aqui? Tem. E aí a gente, vestido de forma adequada, como se tivesse um dinheiro para comprar aquele apartamento, a gente pedia para o corretor para ver o apartamento. E quando via, eu e a Ana, a gente começava a sonhar. O corretor falava assim: eu acho que essa venda está feita, porque o nosso papo, meu e da Ana, vendo o apartamento, será que o nosso sofá cabe aqui? Eu acho que os móveis da Aninha não vai caber nesse quarto, hein? Mas esse quarto vai ser do Pedro. Ó, nós vamos botar o armário para cá. Não, amor, se virar para cá fica melhor, ó, a vista. E aí a gente, nossa, gostamos do apartamento. Podemos conhecer as áreas sociais? Claro, o corretor todo animado. E ele ia mostrando para a gente academia, salão de festa, restaurante, mercadinho. E eu me lembro, a Ana falava assim: ó, não vou mais fazer comida de domingo, hein? Agora a gente vai descer todo domingo, vamos ficar na piscina e vamos comer aqui no restaurante. Não, tá bom, vamos lá. E vaga de garagem? Tem, tem. Podemos ver a vaga? Sim, tem garagem e tal. A gente ia para casa. E a gente dizia para o corretor: olha, nós vamos conversar, depois a gente dá um retorno. A gente ia para casa, eu e a Ana. No resto do domingo, me lembro, as crianças eram pequenas, a gente deitava na cama e ficava sonhando: ah, meu Deus, imagina, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. E a festa das crianças. E lá tem escolinha de futebol dentro do condomínio, o Pedro podia fazer. E tem balé, né? A Aninha podia fazer. E a gente sonhava com aquilo. Sonhava. Passava um tempo. Às vezes, 2, 3 semanas, a gente ia lá de novo. Chamava o corretor, torcia para vir um outro corretor, e a gente sempre deu sorte, sempre veio outro. E a gente repetiu o processo. A gente via, a gente sonhava, a gente ia para casa, passava o resto do domingo sonhando. E a gente conversava como se aquele apartamento fosse nosso, como se tivesse tudo certo, a gente vai comprar. E era um verdadeiro sonho. A gente, de verdade, visualizava, a gente se via ali. Nós não tínhamos a menor condição, não tinha de onde vinha o recurso, não tinha a menor condição. Mas a gente já fazia planos, a gente tinha certeza que aquilo ia dar certo. A gente visualizava, eu e a Ana, aquela realidade. A gente falava sobre isso, a gente fazia plano, a gente olhava, aquela era a vida, ali que a gente queria morar. Era ali, era aquilo, aquele sonho, era daquela forma que a gente queria ver nossa família crescendo, os nossos filhos crescendo naquele lugar. E algo começou a acontecer, de verdade. A visão foi ficando cada vez mais clara e aconteceu quando a gente menos esperava. Um dinheiro inesperado aconteceu, entrou na conta. Nós demos entrada no apartamento, começamos a pagar, encontramos o apartamento, começamos a pagar o apartamento. E nós compramos o apartamento, que nós, por muitas vezes, sonhamos. Aquilo parecia ser uma coisa impossível.
mas aconteceu. Nós visualizamos tanto que, de fato, aconteceu. Deixa eu te dar um conselho, e um conselho prático. Deixa eu te falar, eu não estou te falando de teoria, eu estou te falando de algo que nós vivemos, ok? Se você quer, de fato, transformar a sua vida, tire a televisão do seu quarto. É isso mesmo. Tire a televisão do seu quarto e coloque no lugar um quadro com a visão da vida que você tanto quer construir. Coloca ali a visão da família, os resultados, o propósito de vida, o sonho que você acredita que Deus colocou no seu coração. Porque existem dois momentos muito importantes todos os dias. Um deles é o momento antes de dormir, no final do dia. E o outro é quando você acorda. Aquilo que ocupa esses dois momentos na sua mente tem um poder transformador. Imagine acordar todos os dias vendo os seus sonhos, vendo aquela visão que você tanto sonha, transformadora, e dormir todos os dias agradecendo pelo que Deus está construindo, com a certeza e a convicção de que cada dia que termina você está mais próximo de realizar aquele sonho. Isso muda completamente a sua mentalidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que colocar 3 sonhos da sua vida em um quadro hoje, se esses sonhos pudessem ser representados por uma fotografia, por exemplo, quais seriam esses sonhos? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu quero ler, eu quero ver quais são os seus sonhos, ok? Agora eu preciso te fazer um alerta. Porque muitas pessoas começam a fazer quadros para visualizar os seus sonhos, painéis dos sonhos, eu não sei que nome você dá, visualização de objetos, mas estão fazendo isso da forma errada. E quando isso é feito da forma errada, em vez de você se aproximar de Deus, isso pode te afastar de Deus. No próximo vídeo, eu vou te mostrar 2 erros muito perigosos. Um erro que ninguém pode cometer, ninguém deveria cometer. Um erro de quem ignora como a mente funciona. Alguém que não sabe o poder da mente. O outro erro de quem usa técnicas mentais, mas esquece completamente do Senhor, esquece completamente de Deus. Entender isso pode mudar completamente a forma como você constrói a sua vida. Não perca o próximo vídeo.